Hoje, finalmente, depois de anunciar com alguma antecedência, iremos tratar sobre igreja emergente. O que vem a ser esse tipo de igreja? Por que ela causa tanta polêmica? Como poderíamos avaliar esse movimento? Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar exatamente sobre como surgiu a igreja emergente. A princípio, não vamos fazer nenhuma avaliação do movimento, apenas mencionar como se deu o seu início e qual foi o impacto que ela trouxe já logo de cara para a cultura evangélica norte-americana. Em seguida, na segunda parte, iremos tratar a respeito das características desse movimento, características essas que o tornam tão peculiar. E por último, na terceira parte, a última da série, iremos fazer a nossa avaliação da igreja emergente. À luz da Bíblia, o que poderíamos dizer sobre esse movimento? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Nós vamos colocar esses vídeos um pouco fora de ordem, porque geralmente os nossos vídeos saem às terças-feiras. Então já se prepare porque os vídeos irão sair em dias diferentes. E é muito importante que você acompanhe cada um deles para não perder nenhum pedaço dessa história, desde a origem, características, à avaliação final. Logo de cara, precisamos desfazer uma confusão. Há dois movimentos distintos com nomes semelhantes, e que na tradução para o português acabam sendo chamadas da mesma forma, como igreja emergente. Mas uma delas é a Emergent Church, que tem sua sede no Reino Unido, e outro é o movimento que estamos estudando, a Emerging Church, que é dos Estados Unidos. A igreja emergente ela não surge de forma espontânea, sem nenhuma raiz. Pelo contrário, existem alguns movimentos que a antecedem. Nós temos a reforma litúrgica, nós temos o movimento de renovação carismática, nós temos também o Jesus Movement e também o movimento da Mega Igreja. Todos esses movimentos já receberam um tratamento especial porque nós já fizemos vídeos falando de cada um deles. Inclusive existe uma playlist aqui no canal contendo todos esses vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que você acompanhe. Nós não vamos repetir as informações que foram dadas lá. Então se você quiser se aprofundar nos movimentos antecedentes, acompanhe a playlist. Mas o pontapé inicial para o surgimento da igreja emergente é, sem dúvida alguma, a preocupação de alguns teólogos com a mudança trazida pela pós-modernidade, uma mudança paradigmática. E, portanto, existia uma preocupação em como a teologia poderia refletir esse novo contexto e alcançar as pessoas pós-modernas. Do lado dos teólogos conservadores, Stanley Grenz, que depois acaba se declarando um teólogo pós-fundacionista, defende que a igreja tem que se renovar e renovar a partir do centro para alcançar as pessoas sendo relevante numa nova era. Por isso, já no início da década de 90, surge uma rede formada por pastores que estavam trabalhando com o ministério jovem e preocupados com as novas gerações. Boa parte desses pastores serviam em mega igrejas e eles perceberam que havia uma lacuna. As mega igrejas eram muito eficientes em alcançar os baby boomers, mas havia um vácuo, especialmente no que respeita à geração posterior, ou seja, a geração X e depois a Y. Se essa nomenclatura de gerações também não lhe diz nada, existe um vídeo aqui no canal falando sobre as novas gerações emergentes, e fica também a sugestão para que você acompanhe. Nós não temos como repetir essas informações aqui também. Basta saber que as gerações mais novas não estavam sendo contempladas na década de 90 pelo tipo de abordagem ministerial proveniente das mega igrejas. Desde a década de 1980, pairava uma preocupação com o ministério voltado à geração X, especialmente promovida por organizações como The Leadership Network e Leighton Ford Ministries, e influenciada pelo trabalho de Peter Kander, considerado responsável pelo plantio de igrejas para essa faixa etária. Doug Pagitt, da congregação Hill Daily Church, sentindo as preocupações com as novas gerações, acaba formando a Young Leadership Network para trabalhar com jovens líderes pensando em alcançar, com abordagens ministeriais renovadas, uma nova geração. Foi por essa época que Karen Ward, ex-líder de um ministério voltado à geração X, acaba chegando a conclusões bastante similares à de Pagitt
e cunha o termo Igreja Emergente. É muito importante porque Pagd agora ele sai pelo país, pelos Estados Unidos, recrutando jovens pastores que pudessem contribuir com essa rede que ele estava formando. A equipe inicial foi formada por Brian McLaren, Doug Pagd, Chris Seay, Tony Jones, Dan Kimball e Andrew Jones. As conferências não eram apenas promovidas por jovens talentos do ministério. Havia teólogos veteranos como o já referido Stanley Granz e Leonard Sweet que participavam desse movimento, entre muitos outros nomes. Jones vê 3 fases na história do movimento emergente. Esse início, com as conferências realizadas por Pagd e sua equipe. Após o recrutamento inicial, surgem conflitos, porque a equipe da Young Leadership Network era composta por evangélicos que trabalhavam por atender igrejas protestantes tradicionais. Além disso, o grupo explora tantas contribuições dos teólogos pós-liberais, entre os quais Lindenbeck, Murphy, Frey, quanto os escritos de filósofos pós-modernos, como Derrida, Hort, Caputo, Baudrillard, e isso leva a pronunciamentos vistos como radicais durante as conferências que eles realizavam. Ainda nessa primeira fase, Pagd deixa a Young Leadership Network para plantar a comunidade cristã Solomon Pork, em Minneapolis, e em 2001, mesmo ano da dissolução total da equipe, Brian McLaren lança sua obra A New Kind of Christian. A próxima fase começa com o surgimento da associação Emergent Village, em substituição à Young Leadership Network. Devido ao sucesso de vendas de seu livro, McLaren firma uma parceria com o editor Mark Ostershire, o que se traduz em diversas obras publicadas entre 2001 e 2008, além de convenções nacionais ocorridas de 2003 a 2005, frequentadas por centenas de pastores. Nessa mesma fase, o movimento sofre algumas baixas, como por exemplo Mark Driscoll, que passa a discordar de muitas das posturas teológicas do grupo, além das críticas já sofridas pelos evangélicos. E especialmente foram lançados alguns livros questionando o posicionamento dos emergentes. Na terceira e última fase, houve uma reaproximação dos emergentes com o ramo protestante principal, por conta da teologia missional desenvolvida nesse meio. O movimento passa por uma reestruturação, com a diluição do cargo de coordenador nacional, que agora é substituído por uma junta composta por jovens líderes. Se você tem dúvidas sobre a chamada abordagem missional, mais uma vez indicamos um vídeo no canal que também fala sobre esse assunto. A Igreja Emergente se desenvolve em todo esse contexto, é uma história bastante recente, um pouco mais de 20 anos, e já dá para perceber que, além do estilo musical que chama bastante atenção e é diferenciado em relação ao culto cristão tradicional, nós estamos diante de uma igreja que pensa e age diferente, por entender que está no mundo em mudança. Não é possível mais praticar o mesmo tipo de ministério, dizem os emergentes, ou ser o tipo de igreja, uma vez que a pós-modernidade trouxe um novo contexto. Por isso, a igreja emergente assume para si o desafio de ser cristã numa época em que o cristianismo já é algo completamente desprezado e ultrapassado. O mundo chamado pós-cristão exige uma nova abordagem, uma abordagem condizente com as mudanças trazidas pela pós-modernidade. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo inicial sobre a Igreja Emergente. Nós falamos um pouquinho sobre a história do movimento e, como eu anunciei no princípio, no próximo vídeo nós vamos falar a respeito das suas características. Então não se esqueça de se inscrever no canal, também ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas. Há muita confusão ainda sobre esse assunto, muita gente criando teorias de conspiração e falando toda sorte de coisas, e a gente quer apresentar algo baseado em estudos aqui. Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas estejam informadas a respeito desse assunto. Não se esqueça de deixar aqui a sua opinião sobre o que você acha da Igreja Emergente, quais são as suas ideias iniciais, o que você espera descobrir, quais são as suas expectativas, e aguarde porque logo mais nós lançaremos o próximo vídeo com a continuação. Um forte abraço a todos, Deus abençoe você.